A gente hoje vai trabalhar com o subcapítulo do Antiédipo chamado A Desterritorialização e as Reterritorializações Capitalistas, sua relação e a lei da baixa tendencial. Basicamente, hoje a gente vai ver como que o capitalismo descobre uma produção descodificada e desterritorializada, se libera, por exemplo, dos antigos códigos territoriais, se libera dos antigos territórios da máquina primitiva, da máquina territorial, e também se libera das sobrecodificações despóticas. Então, uma pessoa, digamos assim, o valor dela não vai ser mais medido a partir da família, a partir do lugar da onde ela veio, a partir das alianças sociais que ela tem. O valor dela, pela via da descodificação e da desterritorialização capitalista, vai incidir sobre a produção, sobre aquilo que ela produz, sobre o trabalho, sobre a força de trabalho. E, no entanto, essa produção, logo em seguida, vai ser remetida a uma produção de capital. Essa produção vai ser confundida aí, vai ser identificada a necessidade de produzir, de enriquecer. Então, Deleuze e Guattari vão mostrar como que o capitalismo implica simultaneamente uma desterritorialização e uma descodificação na produção, na força de trabalho, e, por outro lado, uma reterritorialização e uma recodificação na medida em que essa produção é uma produção para o capital. Então, as pessoas perdem os valores, digamos assim, familiares, os valores tribais e também os valores despóticos, mas são atreladas, digamos assim, ao valor da produção do capital. Então, basicamente, hoje a gente vai também falar, porque me parece que isso também reflete na produção de subjetividade, na produção literária. Então, hoje a gente vai falar um pouco também sobre essa paixão pelo dinheiro, né? Essa paixão pelo capital. E é assim que eu começo introduzindo hoje um tema que é muito antigo. Tem um trecho da Bíblia, por exemplo, que Jesus chega no templo e vê os vendedores, pessoas vendendo animais para o sacrifício. E é um momento em que ele acusa essas pessoas de serem os vendilhões do templo e os expulsa do templo, dizendo que aquele lugar era um lugar para oração. Isso ocasionando prejuízos para os sacerdotes. Então, assim, uma das críticas de Jesus é aos homens, digamos assim, vendidos ao dinheiro. Essa poderia ser uma das vaidades, né? Essa era uma das vaidades que é a, como que é o nome? Me ajudem a lembrar. O Davi Copenau, acusando os brancos, chama os brancos de sovinas. Mas como que aparece a sovinice como vaidade? Alguém lembra aí? Avareza. É a avareza. É isso. É a avareza que está ligado à paixão pelo capital, o desejo de acumulação da riqueza. Quando Moisés também vai lá receber as tábuas no alto do monte, ao descer, os judeus estão lá reunidos em torno do bezerro de ouro. Então, esse tema da avareza, da vaidade, é um tema cristão. No Eclesiastes, em algum momento se diz, vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Então, tem uma denúncia
bem contundente a muitos desses vícios. E que é uma crítica que, de certa forma, é um lugar onde vão beber os escritores, né? Também nessa tradição cristã da crítica das vaidades. Então tem uma tradição literária que é a literatura dos tipos, em que o avarento vai ser particularmente açoitado, né? Então, no século XIX, tem vários escritores que falaram do avarento, do comerciante. O Nietzsche critica também no Assim Falava Zaratustra, ele chama os marceeiros. Os marceeiros são os comerciantes. No, no Wozzeck, do Buckner, tem um personagem que é o judeu vendedor. Na tradição literária, os judeus foram muito criticados nesse lugar, né? Nesse lugar do avarento. Eram criticados pelos escritores como sendo um povo avarento, um povo que se dedicava muito ao dinheiro, dedicava muito à acumulação. Então tem o trecho lá do Buckner, em que o Wozzeck, desesperado, assim, ao se descobrir traído, ele está querendo comprar, ele vai e tenta comprar uma pistola, ele acha ela muito cara, aí ele tenta comprar um punhal, e E aí o judeu diz assim para ele: então, vai comprar? Então o senhor terá uma morte econômica. E, e aí aí o judeu diz: dois vinténs. Aí o Wozzeck dá, tome, e ele sai. E aí o judeu diz assim: olhe só, como se não fosse nada. E no entanto é dinheiro e cachorro. Então, assim, aqui tem um humor muito perfurante, né, do Buckner, que coloca essas palavras na boca do judeu, assim. Quando o Wozzeck dá o dinheiro, assim, meio de qualquer jeito, ele não estava nem aí pro dinheiro, né? Ele estava comprando uma arma para se matar. Então ele joga o dinheiro, assim, em cima do judeu. E o judeu diz, como se não fosse nada. No entanto, é dinheiro. Que cachorro, né? E então, assim, o que que é o dinheiro aqui para o judeu, né? Coisa mais valiosa. O cara lá está lidando com a vida ou a morte. Então, o dinheiro não é nada para ele. E, no entanto, para o judeu estaria no centro do universo, né? Seria o tesouro, a coisa mais importante. Então, de certa forma, essa crítica, ela perpassa o cristianismo, ela perpassa a literatura e ela vai aparecer também no Marx. E, de certa forma, vai fazer toda uma análise crítica do capitalismo e descrever isso que o Deleuze e o Guattari vão conceituar aqui para nós. O que que ele vai descrever? Um processo de desterritorialização e de descodificação capitalista e um quase simultâneo ou simultâneo processo de reterritorialização e recodificação. O que que é descodificado? O que que é desterritorializado? Já falei outras vezes aqui para vocês, mas vejam só, pessoas são tiradas das suas terras e contratadas por uma empresa, por uma coisa muito longe das suas casas. Elas são desterritorializadas. Elas são desterritorializadas por esse movimento capitalista, por esse fluxo de empregos, nesse caso, de mão de obra barata. Na máquina territorial, as pessoas não iam muito longe das suas terras, elas ficavam no próprio lugar de nascimento. Tem uma relação muito mais forte com a terra. Essa desterritorialização passa, digamos assim, por um desapego do local de nascimento, do seu povo.
das normas, dos códigos, né? Aí a gente já entra na descodificação. Todos os antigos valores da máquina primitiva começam por ser dissolvidos, ainda que depois eles vão reaparecer como arcaísmos, né? Como neo-arcaísmos. Mas eles começam por ser destruídos. De certa forma, não é uma crítica que as pessoas que a gente considera mais conservadoras fazem, né? Os valores estão todos sendo destruídos. A família hoje já não vale mais nada, né? Então, tem um movimento de descodificação que é produzido pela, pela subjetividade capitalista também, pela chamada globalização, que vai descodificar esses valores antigos. E, em seguida, há uma reterritorialização e uma recodificação sobre a produção do capital, porque é o capital, enquanto máquina abstrata, que vai passar a definir os territórios e os códigos. Portanto, a desterritorialização e a descodificação do capitalismo é relativa, porque a ela se sucede como uma compensação, uma reterritorialização e uma recodificação, baseadas, digamos assim, no mecanismo, no monopólio aí do capital como valor dos valores. Daí que mesmo o Estado, a gente viu o Estado como o Staat primitivo, né, que vai se manter no Estado moderno, mesmo o Staat, ele vai acabar sendo subordinado, apesar de funcionar como um dos polos, ele vai ser subordinado também ao funcionamento capitalista. Mas ele vai continuar presente como o polo paranoico do capitalismo. Não só o Estado, mas também outros neo-arcaísmos. Então, de um lado, uma rachadura para processos de produção inteiramente novos, para processos em que as coisas vão se tornando mais abstratas, mais imanentes. E, em seguida, um processo em que tudo isso passa a ser conduzido de novo para algo bem, para processos assim bem concretos, né, de ganho de capital, apesar do capital se manter lá como algo intransponível, né? Nunca se tem o suficiente, nunca se chega lá. Bom, a gente está na página 343. Eu vou fazer a leitura aqui. Esse aspecto essencial da regulação pelo Estado se explica ainda melhor quando vemos que ele está diretamente fundado na axiomática econômica e social do capitalismo como tal. É a própria conjunção de fluxos desterritorializados que desenha neoterritorialidades arcaicas ou artificiais. Marx mostrou qual era, propriamente falando, o fundamento da economia política, a descoberta de uma essência subjetiva abstrata da riqueza, no trabalho ou na produção, assim como no desejo, diríamos também. Então, essa questão aqui é muito importante. O Marx descobre um fundamento para a economia política, assim como Freud descobriu um fundamento para o desejo. O Marx descobriu como fundamento para a economia política a produção, ou o trabalho. Então, a partir da medição do trabalho que toda a economia política vai ser definida. O Freud descobriu a libido como essência abstrata do desejo. Essa descoberta do Freud é muito semelhante à descoberta do Marx. Aquilo que o Marx chamava produção talvez seja o equivalente ao que o Freud chamava de libido.
com todas as vicissitudes que a libido ou a produção vão ser submetidas na relação com uma máquina social. Então, eles descobrem uma essência abstrata da vida, algo que poderia ser remetida à vida quando ela não é referenciada a uma ideia. Um ideal, por exemplo, de nobreza, ou o ideal de casta da Idade Média, por exemplo. Então, na medida em que se coloca, se abre a produção, se encontra a produção como uma essência abstrata, digamos assim, que é a sua criação, é aquilo que você produz no mundo que iria definir o seu lugar. Assim como quando se descobre a libido como essência abstrata do desejo, tudo vai depender dos movimentos, dos investimentos libidinais. É o que você faz com o desejo. Mas a libido seria, nesse caso, uma energia, do Freud, uma energia sexual, mas que poderia ser investida em quaisquer relações, em grupos, em relações com instituições, na relação amorosa. Então, eu acho que é isso que o Deleuze e Guattari dizem quando eles dizem, isso que eles querem dizer quando eles falam que o Marx mostrou qual era o fundamento da economia política. Ou seja, o Marx descobriu essa essência subjetiva abstrata de toda a riqueza, que é o trabalho ou a produção. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala trabalho, porque parece que aí fica uma questão reduzida ao trabalho, aquilo que a gente conhece como trabalho. Eu acho melhor a gente colocar, como o Deleuze e Guattari fazem, em termos de produção. A produção é a essência subjetiva abstrata da riqueza. É aquilo que você produz, que, digamos assim, vai valorar, vai dar um valor, digamos assim, da sua ação. Eles citam o Marx. Foi um imenso progresso quando Adam Smith rejeitou toda a determinação da atividade criadora de riqueza e considerou tão somente o trabalho. Nem o trabalho manufatureiro, nem o trabalho comercial, nem a agricultura, mas todas as atividades sem distinção. A universalidade abstrata da atividade criadora de riqueza. Então, a gente está chegando aqui num fundamento da economia política, mas também do desejo, né? Em relação com o desejo. Deleuze e Guattari segue. Eis o que se diz em relação ao grande movimento de descodificação ou de desterritorialização. A natureza da riqueza não é mais procurada do lado do objeto, em condições exteriores, máquina territorial ou máquina despótica. Marx logo acrescenta que essa descoberta essencialmente cínica é corrigida por uma nova territorialização, como um novo fetichismo ou uma nova hipocrisia. Então vejam, a princípio, com essa desterritorialização e essa descodificação, a natureza da riqueza não é mais procurada do lado do objeto, é procurada na própria atividade criadora. E, no entanto, essa descoberta do Adam Smith seria uma descoberta cínica, porque ela é corrigida em seguida por uma nova territorialização, um novo fetichismo. E eles seguem. A produção como essência subjetiva abstrata só é descoberta nas formas da propriedade que a objetivam novamente, que alienam ao reterritorializá-la. Então, ela é descoberta, mas logo em seguida ela é alienada na propriedade, é alienada na mercadoria, é alienada na produção para o capital. Então, se descobre essa essência subjetiva para logo adiante se prender de novo a essa essência subjetiva a uma imagem dela, que é o capital, que é a propriedade, que é a mercadoria. Digamos que a mercadoria e a propriedade são os avatares do capital.
É aquilo que ele traz junto quando ele vem assim como entidade soberana. Eu sigo. Não foram só os mercantilistas que, pressentindo a natureza subjetiva da riqueza, tinham-na determinado como uma atividade particular, ainda ligada a uma máquina despótica, fazedora de dinheiro. Não foram só os fisiocratas que, levando ainda mais longe esse pressentimento, ligaram a atividade subjetiva a uma máquina territorial ou reterritorializada, sob a forma da agricultura e de propriedade fundiária. Até mesmo Adam Smith só descobre a grande essência da riqueza abstrata e subjetiva, industrial e desterritorializada, reterritorializando-a imediatamente na propriedade privada dos meios de produção. E a esse respeito, não se pode dizer que a chamada propriedade comum mude o sentido desse movimento. E mais, se já não se trata de fazer a história da economia política, mas a história real da sociedade correspondente, compreender-se-á ainda melhor porque o capitalismo não para de reterritorializar o que ele primeiro desterritorializa. É em O Capital que Marx analisa a verdadeira razão do duplo movimento. Por um lado, o capitalismo só pode proceder desenvolvendo sem parar a essência subjetiva da riqueza abstrata, produzir por produzir, isto é, a produção como um fim em si mesma, o desenvolvimento absoluto da produtividade social do trabalho. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, ele só pode fazer isso no quadro de seu próprio objetivo limitado, enquanto modo de produção determinado. Citação do Marx. Produção para o capital. Valorização do capital existente. Sobre o primeiro aspecto, o capitalismo não para de ultrapassar seus próprios limites, desterritorializando sempre mais, dilatando-se numa energia cosmopolita universal que subverte toda barreira e todo liame. Mas sob o segundo aspecto, estritamente complementar do primeiro, o capitalismo não para de ter limites e barreiras que lhe são interiores e imanentes, e que precisamente por serem imanentes, só se deixam ultrapassar reproduzindo-se numa escala ampliada, sempre mais reterritorialização, local, mundial e planetária. Eis porque a lei da baixa tendencial, isto é, dos limites nunca atingidos, porque sempre ultrapassados e sempre reproduzidos, nos pareceu ter como corolário, e mesmo como manifestação direta, a simultaneidade dos dois movimentos de desterritorialização e reterritorialização. Então, eles estão dizendo que esses dois movimentos eles são como duas faces de um mesmo processo, né? São complementares, né? O segundo movimento, o segundo aspecto é complementar do primeiro. O primeiro movimento é liberar a produção. É liberar a produção da produção para a família, por exemplo. É liberar a produção da produção para o déspota. Então, a princípio, a produção seria para você mesmo. A sua força de trabalho você usa a seu favor. Só que, em seguida, como segundo aspecto, o aspecto da reterritorialização, se coloca não mais uma sociedade de casta, como era anteriormente, mas a sociedade de classe, em que, predominando a produção de subjetividade da classe burguesa, todo mundo quer ser patrão. Essa é a produção que é, digamos, injetada, essa é a produção que é insuflada pela máquina capitalista. E dessa maneira, digamos assim, ficam todos correndo atrás do dinheiro, que seria então a nova máquina miraculante do desejo. Já não é mais em termos de território, da terra, da família, do déspota, mas é o dinheiro que passa a atrair e aprisionar o desejo, como se fosse uma máquina milagrosa. Quando o judeu fala, o judeu do Wojciech fala, fica repugnado, né, com o Wojciech, que o Wojciech está jogando tão facilmente ali o dinheiro, é porque o dinheiro para ele é o bem mais precioso.
É aquilo que ele deve acariciar à noite, juntando as pilhas de moedas. Então, se a princípio o primeiro aspecto diz que é produzir por produzir, é só se manter ativo fazendo, em seguida esse produzir por produzir é capturado num produzir para enriquecer, produzir para deter os meios de produção e explorar outras pessoas. É curioso que o Deleuze e o Guattari também falam aqui bem diretamente do empreendimento deles, que é o antiédipo. E olha o que eles dizem. E mais, já não se trata de fazer a história da economia política. Eles estão se referindo, me parece, ao Marx, que fez uma história da economia política e, concomitantemente, a crítica do capitalismo. E eles seguem, mas a história real da sociedade correspondente. Então, me parece que aquilo que eles buscam no Antiédipo é a história real da sociedade correspondente, isto é, da sociedade capitalista. Eles estão buscando aqui fazer uma história da sociedade capitalista, das máquinas sociais. Eles não estão buscando apenas uma história da economia política, que é o enfoque do Marx. Eles estão buscando uma história da sociedade. Nesse sentido, o antiédipo é uma espécie de história mundial, é uma análise da história mundial, uma análise materialista da história mundial. Materialista por quê? Porque vai buscar a intensidade, os fluxos de desejo como a matéria básica da história, como aquilo que move a história. Não é mais a contradição, não é mais a luta de classe, não é mais a contradição, são os movimentos desejantes, os movimentos dos fluxos de desejo. Tanto que as três máquinas sociais, o papel delas no mundo, o Deleuze e Guattari, no Antiédipo, é o de ligar o desejo, é de organizar esses fluxos loucos, é de tentar aprisionar o desejo para que a sociedade funcione de alguma maneira, é colocar o desejo num circuito. Só que esse circuito justamente aprisiona as nossas máquinas desejantes. Daí que as máquinas sociais, assim, são diferentes, não tem uma melhor que a outra. Elas ligam o desejo de maneiras diferentes. Deleuze e Guattari estão dizendo que a máquina capitalista seria mais insidiosa, né? E ela vai buscar, digamos, os nossos fluxos desejantes cada vez mais no interior de nós mesmos, né? Nos nossos próprios processos de pensamento, um capitalismo cognitivo, assim, não é mais a ordem já não vem de fora. A ordem está implantada na nossa psique, está implantada nos órgãos, vai sendo cada vez mais, vai indo cada vez mais longe, indo cada vez mais minuciosamente nos nossos processos corporais, orgânicos e subjetivos. Queria ouvir um pouco vocês, antes da gente seguir. Próximo subcapítulo é muito bom, assim, esclarece algumas coisas para nós. Eu acho que eu tenho duas questões. A primeira, eu acho que eu diria que quando você fala, eles partem da economia política e é uma análise materialista histórica, esse é o pano de fundo, não é o pano de fundo, digamos, é o arcabouço conceitual e abstrato. No entanto, eu acho que o que eles acrescentam é que não basta só essa base econômica política, porque o Marx pegou a base econômica da produção, da mercadoria e tudo mais, mas ele
também trabalhou a questão política, por exemplo, no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, como no Manifesto Comunista, né, que são textos políticos, né? E eu acho que o que o Deleuze e Guattari acrescentam é que tudo isso que Marx analisou do materialismo, quer dizer, da economia política, o que importa é a sociedade, quer dizer, o que importa é a sociedade concreta. Sociedades concretas, porque, na verdade, cada sociedade se configura conforme sua história, né, também. Então, sociedade brasileira. E aí vem a segunda pergunta. Como que fica a, tudo que se diz hoje, mais do que antigamente, com relação ao Brasil ter uma base escravocrata, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que é capitalista, porque já desde o momento da cana, depois do café e daí para frente, tinha uma mercadoria ali que era a principal, né? Que era produzida e que dava já capital, apesar de não ser uma indústria, mas já é uma né? Agroindústria, de certa forma. Então, como fica a questão de que nunca é uma sociedade capitalista pura, porque é uma sociedade que concretamente se constitui politicamente, mas socialmente também. No caso do Brasil, o vínculo com Portugal, quer dizer, todo o processo de colonização e de base escravocrata, que hoje o movimento negro levanta como super importante você ter essa visão de que é uma sociedade capitalista, porém com uma base escravocrata que persiste nos comportamentos, quer dizer, nos desejos, enfim, toda a expressão da subjetividade, mas também da vida concreta, né? Uhum. Eu acho que é por aí. Eles trazem a questão também para o plano do desejo, né? Plano do desejo, do pensamento, dos efeitos subjetivos e produtores de sofrimento psíquico, né? Então, eles mantêm umas categorias da psicanálise, que é a psicose, a neurose e a perversão, mas a partir dessa base do desejo como fluxo abstrato, a partir dessa base material, histórica. Então, eles vão explicar essas o que seriam estruturas em psicanálise como territorialidades artificiais que são decorrentes de uma história materialista. Então, assim, essas territorialidades artificiais, elas são produzidas de acordo, digamos assim, com o encontro das nossas máquinas desejantes com as máquinas sociais. E como essas máquinas sociais tendem a organizar, a oprimir, a ligar de determinada maneira as máquinas desejantes. Os sintomas, gente, os sintomas que a gente sofre, de que a gente padece, eles vêm da colisão das máquinas desejantes com a máquina social. Com outras coisas, evidentemente, mas grande parte dos nossos sintomas advém daí. De um lado, o nosso desejo, os nossos ritmos, os nossos fluxos, e de outro, uma sociedade, uma máquina social que quer organizar, que organiza de determinada maneira esses fluxos. E o nosso corpo se recusa, né? Porque o burnout é uma greve desse tipo. Em algum momento, as máquinas desejantes se recusam a continuar. Tem uma ideia miraculosa ali, ligada ao trabalho, ao dinheiro, à produtividade, que continua dizendo trabalho, 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 mas o corpo diz, não, não trabalhe mais. Mas é o que você diz também, Rosane, me remete à questão que o Deleuze e Guattari vão mais fundo também na crítica colonial, sabe? Na crítica
do inconsciente colonial, como a Sueli Ronit chama, né? Porque quando eles pegam, digamos assim, essa ideia que é do próprio Marx, das máquinas sociais, eles, digamos assim, colocam até mesmo o Marx dentro de uma história, situam o próprio Marx dentro de uma história que muitas vezes, em muitos momentos, não considerou a questão colonial, não considerou a relação com a natureza. Porque no Marx a questão da exploração da natureza também, pelo que eu saiba, não é ou não é profundamente, não é uma questão, não há uma crítica aí. Então a emancipação vem pela luta de classe, mas é uma emancipação sempre humana, é uma emancipação do proletariado como categoria geral. Onde que estão aí, digamos, os indígenas, as mulheres, os negros, a consideração justamente da questão colonial? Então, eu acho que o Deleuze-Guattari, nesse ponto, também fazem uma atualização importante, assim, que ainda vem sendo feita, né, para outros autores, autoras, o próprio movimento negro hoje, os indígenas, também, digamos assim, colocando a sua própria perspectiva, a sua própria força nesse campo de combate aí, desejante. E as suas próprias denúncias também, né? Eu acho que tem dois textos do Marx, eu não sei se Marx e Engels, que tratam da questão colonial. Os Gundrisse, eu acho que tratam da questão colonial ou das sociedades pré-capitalistas, que entram em contato com as colônias, né? E tem um texto do Marx que é bem interessante, que é a questão judaica, que ele já levanta questões super importantes e atuais, né, a respeito dos judeus no mundo, né? Mas eu acho que é marginal, né? Quer dizer, não é constitutivo do principal da obra do Marx. E nunca dá para falar só de Marx, é Marx e Engels, né? Tem um livro, eu acho que do Engels, que é sobre a natureza. Mas não, claro que não chega a essas questões que hoje estão sendo postas, né? Claro que não. Também não eram questões assim tão graves, talvez tão urgentes, né? No sentido daquilo que urge, assim, na medida em que a gente vê os efeitos sobre a natureza, né? Ainda não estavam tão visíveis, talvez. Mas já no início do século XX, o Lawrence tem descrições assim magistrais assim sobre as minas de carvão, sobre a produção de corpos oriundos das minas de carvão. Ele ali faz uma crítica bem precisa também da sociedade capitalista e dos modos de trabalho. As pessoas iam adquirindo corpos provenientes das minas, né? Provenientes daquelas condições de trabalho. O Van Gogh também, que trabalhou nas minas de carvão do Borinage, também pintou, né, os mineiros. É um quadro dele chamado Os Comedores de Batata. Depois dei uma olhada, que é bem interessante. As descrições do Lawrence está em quase todos os livros dele. Os romances têm as minas, tem os mineiros, é o lugar onde ele nasceu, assim, onde ele cresceu. Então ele guardou isso, né, e sempre usava assim com muita sensibilidade, né, nos livros. O céu cinzento, né, as poluição saindo das minas. O principal são as pessoas, é o resultado também nos próprios humanos. Júlia?
Eu tenho algumas questões, eu não sou uma profunda, nunca estudei muito a teoria marxista, né? Ouvi assim ao passar. Do que eu tenho ouvido aqui, já em Marx que estava essa questão da ideia das máquinas, né? Da primitiva, da despótica e do capitalismo. E que daí os teóricos, né? Aí, da esquizoanálise, na construção desse corpo teórico, porque eles partiram e foram construindo conceitos, né? Trouxeram isso para toda a sociedade, né? Para o nosso funcionamento, inclusive, do inconsciente e do nosso desejo, que é tudo maquínico, né? Aí você falou, essas três máquinas, você falou três máquinas, que eu deduzo que seja a, a, a despótica, não, a miraculante, a paranoica e a celibatária. Você fez agora há pouco, antes de você responder a colega, você fez referência a três máquinas que teriam uma relação com o desejo, é isso? Essas três? E fiquei com uma outra dúvida que logo no início da tua fala, você falou que o Estado, para as sociedades capitalistas, tem um papel, tem uma relação com ser paranoico. Eu não, pra mim, é porque o Estado poderia fazer uma frente contestatória ao desenvolvimento do capital, por isso paranoico, ou eu não entendi direito? Uhum. Primeiro, essa questão das máquinas, o que vem do Marx, é ele pensar uma história mundial. Eu acho, né? Eu não tenho certeza, assim, mas eu tenho quase certeza que o Deleuze e o Guattari pegaram no Marx essa leitura da história mundial, que é primitivos, despóticos e civilizados, né? Ou capitalistas. Só que o Deleuze e o Guattari fazem a leitura como máquinas sociais, né? O modo de chamar de máquinas sociais, eu acho que são eles que fazem, não está no Marx. A leitura disso como máquinas sociais, a ligação com a questão do inconsciente, são o Deleuze e o Guattari que fazem. E, de certo modo, o Deleuze e o Guattari aqui são, apesar de críticos do Freud, eles são leitores de Freud e Marx, porque eles falam sobre o Freud. Freud também descobre uma essência subjetiva da riqueza, do desejo, que é a Uhum, libido. uhum, Posteriormente, o Freud também vai subordinar essa libido a algumas imagens específicas, alguns ideais parentais, principalmente. Mas isso é outra entendi. questão. Digamos assim que... Então, essa é a questão das máquinas. Essas são as máquinas sociais. Tem outros conceitos que são máquinas miraculante, celibatária e paranoica, mas é uma outra questão, não sei se cabe muito agora, né? Eu só me referi a uma máquina miraculante como que o dinheiro se transformaria numa máquina miraculante, né? No sentido, é uma máquina milagrosa, é uma máquina que age como se fosse responsável por tudo. Aquele objeto seria responsável pela riqueza, seria responsável pelo progresso, seria responsável enfim, por tudo que se cria, né? Por tudo que se produz. E a questão da relação da máquina paranoica, da paranoia com o Estado primitivo e o capitalismo, a gente vai ver agora nesse próximo subcapítulo. De um lado, justamente, tem uma tendência de desterritorialização e descodificação dos antigos códigos, e isso o Deleuze e Guattari chamam de esquizofrenia. Essa tendência de desterritorialização e descodificação. Uhum, É uma tendência a se raspar todos os ideais sociais, dissolver todos os ideais sociais, todos os valores que já foram criados. uhum, Só que essa tendência que estaria no capitalismo, ela vem junto com uma outra tendência, que é uma tendência de reterritorialização e de recodificação. Isso significa o quê? Que o capitalismo finge expulsar os valores antigos, mas os redescobre
como neo-arcaísmos, sob a vigência também central agora do dinheiro. O dinheiro como o lugar onde se recodifica e reterritorializa o desejo por excelência. Mas em volta do dinheiro ficam como que boiando esses fragmentos dos antigos códigos. Então, me parece assim que tem duas grandes fontes paranoicas no capitalismo. São os antigos códigos e é o capital como novo código. Mas há, ao mesmo tempo, uma outra tendência de, digamos assim, de desterritorializar e de descodificar tudo isso. Uma tendência que eu diria que é uma tendência nômade, é uma tendência à viagem. Para usar um conceito do Peter Sloterdijk, que é um filósofo, as sociedades que a gente chama aqui no antiédipo de selvagem ou primitiva, selvagens ou primitivas, elas eram neofóbicas. Elas tinham medo do novo. Elas faziam tudo para expulsar para fora de si a novidade. Daí a territorialização, daí a codificação, daí o que Freud chamou de tabus. Haviam muitos tabus, para tudo havia tabu. Relação sexual, relação homem-mulher, relação entre idades diferentes, relação com os mortos. Por que surgem esses tabus, esses códigos nas sociedades selvagens? É para codificar o desejo, é para ligar o desejo de uma determinada forma e uma máquina social funcionar. Ora, ser liberado as relações com os mortos, você está ameaçando a máquina social. Você está ameaçando o surgimento de uma comunidade nascente. Aquele que é tocado por um morto, às vezes vai embora e não volta. Às vezes ele contagia outras pessoas ainda. Então, assim, esses tabus, eles têm como função principal ligar o desejo de criar a primeira máquina social. Agora, todos esses tabus vão ser sobrecodificados por um déspota na máquina despótica. Não vai haver um déspota que vai impor, digamos assim, leis a todo um império. As normas se remetem todas a ele, a descendência divina dele. Aí a primeira tendência do capitalismo de desterritorialização e descodificação vai ser liberar o desejo. Vai ser liberar o desejo desses lugares onde ele ficou aprisionado. Uhum. E, no entanto, tem a tendência seguinte, que a gente já falou, né? Que vai orientar para os neo-arcaísmos e para o capital. Então, assim, vamos discernir uma tendência esquizofrênica de desterritorialização e descodificação e uma tendência paranoica de recodificação e reterritorialização. E esse movimento é o movimento do desejo, por excelência. O desejo ficou oscilando entre esses polos. Então, é uma coisa que se dá dentro de nós, é uma coisa que se dá na sociedade, é uma coisa que se dá na nossa relação com a sociedade. São tendências que atravessam a relação autoritária, a relação de força. Que bom, Mas a gente... esclareceu bastante essa. Uhum. Para mim não estava tão claro assim, até agora, depois que você falou, ficou óbvio, né? Esse conhecimento também da psicanálise, do Freud, né? Do Guattari, enfim, o- como é o nome dos dois? Enfim, os dois teóricos aí. Uhum. Essa relação, tanto da questão da produção material, com Marx e tal, e a questão da questão do desejo, da libido, né? Que está todo realmente integrado, formam o arcabouço de todo esse conhecimento que está aí, né? Bom, obrigada. Agora ficou mais. Essa questão teórica é bastante profunda, de quem não tem muito conhecimento, ela vai se sedimentando aos poucos, né? Mas, por exemplo, essa questão agora, quando você deu a aula sobre capitalismo e esquizofrenia, ficou bem claro a questão a esquizofrenia mesmo, até aquela que vai para o hospital, né, que ela não conseguiu se reestruturar fora, né, ela não foi
ela não conseguiu dar o salto, né? Ela foi cortada, ficou só nessa desteriorização total. É, e agora essa questão daí, realmente da paranoia, do ponto de vista do capitalismo, que reestrutura a seu favor tudo, né? Não é por acaso Uhum. que assim, eu vi algum conceito, alguém comentando, que a matéria-prima básica do capitalismo hoje é é a subjetividade, né? Que é, é o ouro, né? Porque aí, a partir do domínio da subjetividade, se, se, se comanda a manada, né? Uhum. É isso Obrigada. aí. O Antiédipo é esse livro que, digamos assim, vai fazer uma história mundial do desejo, sabe? E o desejo como fluxo, e o desejo como isso que corta a história mundial de ponta a ponta, que move a história mundial de ponta a ponta. Então, as diferentes sociedades, as diferentes máquinas para eles vão ser modos de organizar um fluxo que é completamente anárquico. Que fluxo é esse? É o fluxo da vida. É o fluxo da vida que atravessa a humanidade. Esse fluxo da vida, ele de certa forma é o desejo, são as máquinas desejantes, ele vai precisar ser organizado, ele vai precisar ser estruturado para que surja uma comunidade humana. Então, assim, o Deleuze e o Guattari nem falam sobre esse surgimento. Para eles é concomitante as máquinas desejantes e as máquinas sociais. Desde Uhum, sempre no humano houve essa atração e essa repulsão. uhum. É, e que hoje o mundo ele está priorizando, sempre priorizou, pelo menos agora a gente vê isso, né? É o tempo que eu vivo, né? Que nós vivemos muito mais, em vez desse desejo estar a serviço de um fluxo de vida, está muito em cima de um fluxo de morte, né? De morte enquanto a forma como nós estamos situados no mundo, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer espaço, em qualquer território, é mais ou menos, embora tenha a liberdade de você sair um pouco dessa, dessa captura, né? Mas é um trabalho. Sabe, me ocorre a questão da esquizofrenia, assim, para a gente falar um pouco também sobre essa tendência esquizo e a tendência paranoica, sabe? Essa entidade clínica, né, que se chama esquizofrênico. Ele é atravessado por essas duas tendências, pela esquise e pela paranoia. Pela esquise, ele tem percepções, por exemplo, extrasensoriais, tem uma sensibilidade aumentada, tem uma capacidade linguística de inventar, por exemplo, novas línguas. São muito mais baseadas numa dimensão empática, numa dimensão afetiva, propriamente sintaticamente coerente. Então, ele vai acessando todo um plano de fluxo pela via da esquise, ainda que isso venha acompanhado de um sofrimento enorme, porque o contato com a esquise é um contato com um plano sem fundo, é um abismo. Então, assim, é aterrorizante. Você vê tá virado para um precipício, para um abismo que não tem fundo, a primeira coisa que você vai querer fazer é virar de costas, sair correndo e abraçar o papai. E abraçar a primeira coisa que você encontrar. Então, eu tô dando, digamos assim, colocando no plano das imagens para a gente pensar a passagem da esquise à paranoia. Essa reterritorialização do desejo é porque o fluxo anárquico é como uma lava, coisa assim, corrói a ponto de não ter estrutura, de não ter estabilidade, de ser uma meta-estabilidade assim, das forças, está o tempo todo coendo as formas.
Esse mundo das ondas, esse mundo das forças é assustador para a gente que sempre viveu no mundo das formas. A nossa cultura, diferente da cultura indígena, não dá suporte para alguém viver no mundo das forças, para alguém sustentar uma prática no mundo das forças. Então, o polo para o qual a pessoa então é reorientada, quase num rebote a partir do pavor, é o polo paranoico. E aonde que ela vai se reterritorializar? Em gestos repetitivos, em delírios, vão ser uma tentativa de reestruturação psíquica, de reestruturação de uma identidade, de uma narrativa diante desse sem fundo, em ideias fixas, monomanias, que vão passar a organizar, ao modo do delírio paranoico, toda a visão de mundo daquela pessoa. Persecutoriedade, né? Tem alguém Que- dentro dela, tem um instrumento, uma câmera dentro da cabeça dela. Ou tem alguém fora que está olhando, que está vigiando ela, que está perseguindo. É a reconstituição desse um, que serve como uma máquina paranoica para o desejo dessa pessoa. É esse um que quer causar mal, que ela tem que expulsar para fora, está dentro do corpo dela, na hipocondria. E aí, quando o mundo se torna um lugar absolutamente hostil, o mundo externo na forma da paranoia e o mundo interno na forma da hipocondria, o que que é esta? Qual é o último recurso? A catatonia. Esse recuo, digamos assim, para algum ponto mais reduzido possível. Olhos tampados, ouvidos bloqueados, pele coberta. É uma tentativa de achar algum canto onde se esconder. Mais questões, gente, antes da gente seguir mais um pouco? Eu só tenho uma, com relação àquilo que foi dito que todos, que no capitalismo todos querem ser patrões, né? É, mas aí como é que fica todos os movimentos que se organizaram contra o capitalismo, né? Isso é uma questão. Ah, a outra é que numa sociedade, por exemplo, a brasileira, que ainda tem toda uma tem escravos até ainda no Brasil, né? 500 anos depois ainda tem escravos, tem pessoas que estão submetidas ao trabalho escravo. Mas essa escravidão que é no plano subjetivo, por exemplo, que o François Fanon já tratou lá há 500 anos atrás, né? Mas que hoje está sendo muito retomado, né? Retomada essa questão de como que a escravidão, ou a subjetividade que, que as pessoas carregam ah, da ancestralidade dessa escravidão está presente hoje em muito, muito, muito do que os negros sofrem,
na sociedade brasileira, por exemplo. Quer dizer, você tem aí um sofrimento imenso ainda. Quer dizer, será esse movimento de que todos querem ser patrões, eu acho que é um, um lance conceitual, não é um lance real, né? Quer dizer, você tem matizes, porque as sociedades, mesmo capitalistas, não têm um desenvolvimento igual, como teve a Inglaterra, como teve os Estados Unidos, né? Muito mais do que os países subdesenvolvidos ou dependentes ou periféricos, tem vários modos de falar disso, né? Então, quer dizer, você tratar de desigualdade num país como o Brasil, como a Colômbia, como a Venezuela, Peru, Bolívia, é diferente de tratar de desigualdades ou de sofrimento psíquico mesmo do que um povo inglês, francês, americano, né? Então, eu acho que isso de situar na história do país, nas sociedades concretas, como se constituíram historicamente, é super importante, né? Porque não é, quer dizer, é uma imagem geral essa, quando se diz todos querem ser patrões, né? Mas, por exemplo, pensando no movimento dos trabalhadores na Itália, na França, na Europa mesmo, né? E aqui no Brasil você vê que não é um movimento para chegarem a patrões, né? Eu acho que é um movimento por direitos, né? Por melhores condições de trabalho, mas eu não sei, eu não consigo ver assim uma imagem de que todos estão feitiços, sei lá, com o feitiço do querer ser patrão. Eu acho que, claro, que hoje você tem toda essa ideia de torne-se o empresário de você mesmo, tal, né? Todos os que têm trabalhos sem vínculo, né? Mas eu acho que isso é outro movimento, eu acho que isso é outra coisa, né? Mas eu estou falando justamente desse empresário de si, sabe? Torna-se, todos querem ser patrões, inclusive de si mesmos, né? E eu estou falando do predomínio de um modo de subjetividade, que me parece que é o que predomina nas sociedades hoje. Não quer dizer que não hajam outras tendências. O que você traz, me parece, que o Deleuze e Guattari chamariam de tendências esquizo. São as tendências de produção da diferença, de liberação das máquinas desejantes, de liberação de outras formas de viver e de se relacionar. Mas o que predomina enquanto emissão semiótica de sinais, o que chega para as crianças, o que chega na escola, o que é divulgado na mídia, nas máquinas, né, de transmissão de informações, me parece que o que predomina é isso, é esse desejo pelo enriquecimento, pelo espetáculo. Então a gente poderia fazer outras leituras aqui, né? Tem esse desejo do enriquecimento, tem o desejo pelo espetáculo, então tem alguns valores que predominam. E todos os movimentos sociais, digamos assim, de certa forma, precisam enfrentar esse valor que quer se impor, que é monopolizar todos os outros, para, digamos assim, conseguir abrir os seus respectivos caminhos, né? Sua respectiva autonomia. Então, eu colocaria, digamos assim, no plano de uma oposição entre unidades paranoicas, uma unidade paranoica que emite esses signos e tem relação com isso, a sociedade
do burguês, de que o burguês é generalizado. Então, esse é a produção de subjetividade que quer monopolizar as outras. Todos podem, meritocracia, né? O empresário de si. Mas, evidentemente, assim, que não são todos que compram esse discurso. Não são todos os grupos, não são todas as pessoas que vivem esse estilo de vida. Mas, assim, é muito generalizado. Isso que a gente vê, por exemplo, na forma da caricatura, do coach, de coisas desse tipo, assim, é o extremo mais caricatural da questão, mas só que isso atravessa a malha social de maneiras muito mais estruturais, muito mais constitutivas. Vejam a questão do sistema da escola hoje, do vestibular, é tudo a serviço, digamos assim, do capital, de uma profissão rentável. Pessoas estão totalmente descodificadas nesse sentido de relações com o trabalho que passavam, por exemplo, via filiação. As pessoas estão totalmente desconectadas de relações de afinidade, muitas vezes, porque na hora de escolher ela acaba se subordinando a esse monopólio que visa o enriquecimento. Então, assim, a análise aqui vai no sentido do que predomina. A gente poderia falar da micropolítica ativa que se opõe ao que predomina. Mas, assim, se não predominasse, a gente não estava destruindo o planeta, nessa velocidade, sem conseguir os instrumentos, as forças necessárias para interromper isso. Porque tem uma força, um ideal instaurado que no momento suplanta as máquinas desejantes, suplanta a capacidade de resistência. E tem uma outra coisa, assim, que essas duas tendências, né, da paranoia e da esquizofrenia, elas atravessam todo mundo. Cada um é atravessado pelas duas ou mais tendências, né, e cada grupo também. Então, assim, nos próprios grupos, nos próprios movimentos, eles também, nos partidos, eles estão sujeitos o tempo todo também a um delírio paranoico, um ideal paranoico que paralisa, que desvia o grupo, que, enfim, implica ali índices fascistas para o grupo. Então, por isso que o Deleuze e o Guattari diziam que a gente tem que estar atento ao fascista em nós, né? Não é só sempre no outro, o outro partido, mas que isso está em jogo o tempo todo, em cada ação. Eu acho que eu queria indicar um seminário que está acontecendo no Rio de Janeiro, que se chama Mutações, que é super interessante, porque trata exatamente dessa questão da subjetividade. E aí eu sei que o Vladimir Safato ele fez uma intervenção nesse seminário, e em seguida foi aquele outro professor de literatura, esqueci agora, Wisnik, que eu até mandei para o grupo, que é super interessante, porque ele contrapõe essa tendência a cada um ser fascista, né? E, a, e ele traz a questão da música, da arte, como detonadores de sensibilidades, né?
É bem interessante essa contraposição entre uma sociedade que pode fazer com que cada um de nós sejamos fascistas, e o Wisnik trazendo a contraposição de que é através da arte, através da música, através da poesia, da literatura, que você atinge sensibilidades que o capitalismo, apesar de querer usar o seu fetiche, né, não é capaz de atingir, porque é um plano de uma sensibilidade muito mais profunda, que é o plano da sensibilidade, dos afetos e tudo mais, né? É bem interessante. Eu sugiro que se, acho que no Google, no YouTube, esse seminário está acontecendo, chama Mutações. Legal. Eu acho que é por essa via aí que o Deleuze e o Guattari pensam também, por essa via dessa liberação da subjetividade, da sensibilidade, do desejo, pela criação, né? Pela arte, pela ampliação da percepção, pela ação política. Mas é isso, assim, a gente também não tem como não olhar para o que está aí, né? Não olhar justamente para o inimigo, para aquilo que a gente se opõe. E como que aquilo que a gente se opõe atua em nós, né? Mas, de fato, a gente também precisa considerar os aliados da força ativa, né? Os aliados do desejo nesse combate. Bom, eu vou ler aqui o próximo subcapítulo, que é os dois polos da axiomática, o significante despótico e a figura esquizofrênica, paranoia e esquizofrenia. É um subcapítulo bem determinante, assim, porque até então eles não havia aparecido tão claramente essa oposição de tendências, né, atravessando o capitalismo. Não havia ficado claro como que isso se dá. E agora me parece que ao longo dessas páginas assim anteriores, né, a gente vai consolidando assim esse duplo processo de desterritorialização e descodificação e de recodificação e reterritorialização. E como que a gente passa de um domínio para o outro, né? O domínio agora em toda uma maquinação em torno dessa máquina abstrata do capital e, e desses avatares aí que são a propriedade privada e a mercadoria. Eu começo aqui a leitura, então. Tira-se disso uma consequência importante. É que a axiomática social das sociedades modernas está contida entre dois polos e não para de oscilar de um polo para o outro. Tais sociedades, nascidas da descodificação e da desterritorialização sobre as ruínas da máquina despótica, estão contidas entre o Urstat, que bem gostaríamos de ressuscitar como unidade sobrecodificante e reterritorializante, e os fluxos desencadeados, que as levam em direção a um limiar absoluto. Então, essas sociedades modernas, eles chamam agora, elas estão entre o Urstat primitivo, o Urstat que havia se colocado de maneira mais poderosa na máquina despótica, né? E que ele diz que a gente bem gostaria de ressuscitar. Eles dizem que a gente bem gostaria de ressuscitar como essa unidade sobrecodificante. E, por outro lado, os fluxos desencadeados que levam em direção a um limiar absoluto. Fluxos desencadeados, fluxos que são liberados, né? Encadeado é fechado, desencadeados são aqueles fluxos que são permitidos, que são transpostos, que são experimentados e são libertados de um antigo código significante, né? De uma antiga organização, e eles seguem. Elas recodificam com toda a força, a golpes
de ditadura mundial, de ditadores locais e de polícia toda poderosa. Olha os modos de recodificação, gente. Ditadura mundial, ditadores locais, polícia toda poderosa. São os modos de recodificação aí desse desejo, né? Enquanto descodificam ou deixam descodificar as quantidades fluentes de seus capitais e de suas populações. Elas estão contidas entre duas direções, arcaísmo e futurismo, neo-arcaísmo e ex-futurismo, paranoia e esquizofrenia. Elas vacilam entre dois polos, dois polos. De um lado, o signo despótico paranoico, o signo significante do déspota, que elas tentam reanimar como unidade de código. De outro, o signo figura do esquizo, como unidade de fluxo descodificado, esquiza, ponto signo, ou corte fluxo. Em um, elas estrangulam, mas escorrem ou se derramam pelo outro. Estão sempre atrasadas e adiantadas em relação a si mesmas. Como conciliar a nostalgia e a necessidade do Urstadt com a exigência e a inevitabilidade da fluxão de fluxo? Como fazer para que a descodificação e a desterritorialização constitutivas do sistema não façam fugir por um ou outro de seus campos, escapando à axiomática e enlouquecendo a máquina? Um chinês no horizonte, um lança-míssel cubano, um árabe que desvia aviões, um sequestrador de cônsul, um pantera negra, um maio 68, ou ainda hippies, drogados, homossexuais em fúria, etc. Oscila-se entre as sobrecargas paranoicas reacionárias e as cargas subterrâneas, esquizofrênicas e revolucionárias. E mais, nem sequer sabemos bem como isso gira para um lado ou para o outro. Os dois polos ambíguos do delírio, suas transformações, a maneira pela qual um arcaísmo ou um folclore, em tal ou qual circunstância, podem tomar subitamente um perigoso valor progressista. Como isso vira fascista ou revolucionário? Aí está o problema do delírio universal, sobre o qual todo mundo se cala. Primeiramente, e sobretudo, os psiquiatras. Não têm ideias sobre isso. E por que teriam? O capitalismo e também o socialismo estão como que dilacerados entre o significante despótico que adoram e as figuras esquizofrênicas que os arrasta. Assim, temos o direito de manter duas conclusões precedentes que pareciam opor-se. Por um lado, o Estado moderno forma um verdadeiro corte para a frente em relação ao Estado despótico, graças à efetuação de um devir imanente, a sua generalizada descodificação de fluxos e a sua axiomática, que vem substituir os códigos e as sobrecodificações. Mas, por outro lado, há e houve sempre um só Estado, o Urstadt, a forma despótica asiática, que, para trás, constitui um único corte para toda a história, uma vez que a própria axiomática social moderna só pode funcionar ressuscitando-a como um dos polos entre os quais se exerce o seu próprio corte. Democracia, fascismo ou socialismo? Qual deles não é assombrado pelo Urstadt como modelo inigualável? O chefe da polícia, do ditador local Duvalier, chamava-se Désir. Então eu achei esse capítulo bem interessante, gente. Bem assim, um sopro de vida assim, depois de tanto capitalismo. Porque aqui eles falam desse delírio que atravessa o campo social, desses delírios, né, paranoicos e esquizofrênicos. Então eles se perguntam como conciliar a nostalgia e a necessidade do Urstadt com a exigência e a inevitabilidade da fluxão de fluxo. Esse é o estado em que se acha, digamos assim, o estado moderno. Ele tem a nostalgia do Urstadt e, ao mesmo tempo, tem que conciliar com isso a fluxão de fluxos. Essa descodificação, essa enxurrada de novidades em todos os planos.
E eles se perguntam como fazer para que a descodificação e a desterritorialização constitutivas do sistema não façam fugir por um ou outro dos seus campos, escapando à axiomática e enlouquecendo a máquina. Então, o grande problema é a nossa dificuldade de escapar à axiomática capitalista, porque a axiomática ela é muito inventiva, ela é muito criativa. Então, ela vai inventando modos de capturar um chinês no horizonte, um lança-mísseis cubano, um árabe, um desvia-aviões, um Pantera Negra, um Maio de 68. Tem algumas questões aqui que estão sendo colocadas que são irrupções da alteridade, irrupções da diferença no cenário capitalista. O que fazer com isso? Um árabe com um avião. Para onde isso vai? Né? No sentido dos fundamentalistas islâmicos. Eles estão dizendo que os estados modernos eles têm que controlar, de um lado, a esquizofrenia e, de um lado, a paranoia. Se a paranoia predomina, vira uma ditadura. Se a esquizofrenia predomina, o Estado é ameaçado. Maio de 68, hippies drogados, homossexuais em fúria. Percebem que o Estado é ameaçado diante desse fluxo de desejo que vem sem direção, que vem anárquico. Então, o Estado moderno fica se equilibrando entre, de um lado, as ditaduras, o Urstadt despótico, que é o modelo de todos os estados, que é o modelo de todas as estruturas sociais. Já estava presente até mesmo na máquina primitiva como uma ameaça, mas que se concretiza mesmo no Estado asiático, no Estado imperial asiático. E, por outro lado, esses desejos loucos que atravessam as minorias e que ameaçam essa organização do Estado a ser esboroada. Eles dizem: oscila-se entre as sobrecargas paranoicas reacionárias e as cargas subterrâneas, esquizofrênicas e revolucionárias. Então, é essa oscilação que está acontecendo o tempo todo, na sociedade e em nós. É por aí que oscila a nossa libido, enquanto princípio abstrato, subjetivo do desejo. Nessas tendências. E eles dizem, e mais, nem sequer sabemos bem como isso gira, para um lado ou para o outro. Os dois polos ambíguos do delírio, suas transformações, a maneira pela qual um arcaísmo ou um folclore, em tal ou tal circunstância, podem tomar subitamente um perigoso valor progressista. Então, eles estão falando dessa ambiguidade. Por exemplo, o fundamentalismo religioso, nacionalismo, por um lado, pode virar paranoia, no caso, por exemplo, dos terroristas islâmicos, por um lado, pode se tornar resistência. E às vezes isso acontece simultaneamente, às vezes são índices, são graus. Então, muitos nacionalismos, digamos assim, foram necessários em determinados momentos para resistir a um modelo imperial de domínio. A própria literatura, por exemplo, do Mazzoc, o Deleuze a admira no sentido que ela é uma revolta minoritária da subjetividade eslava contra o Império Austro-Húngaro. Então, o masoquismo no Mazzoc, ele não é apenas a expressão, ele não é a expressão de um sintoma individual. Ele, na verdade, é uma característica coletiva, uma expressão de uma relação de força coletiva. Não ocorre apenas na relação amorosa, por exemplo, mas na relação entre países, entre povos. Então, percebem que o nacionalismo, num caso, conduz
a paranoia, a ditadura, e, por outro lado, pode conduzir para um lugar de resistência. Resistência de um povo ligado à guerra contra um império. Eles se perguntam, como isso vira fascista ou revolucionário? Aí está o problema do delírio universal, sobre o qual todo mundo se cala. Primeiro e sobretudo os psiquiatras não têm ideia sobre isso. E por que teriam? Então eles estão dizendo aqui que todo mundo, até então, assim, não todo mundo até então, mas eles estão dizendo que a maioria das pessoas ignora o delírio histórico mundial, ignora essas narrativas, essas forças, essas imagens que o desejo toma ao longo da história mundial e que são verdadeiros campos de combate. Os mitos, o mito cristão, por exemplo, o que é feito de Cristo. Cristo na obra do Nietzsche. Por um lado, o Nietzsche ressuscita muito da força do Cristo, só que ele é profundamente anticlerical e anticristão. Será que há na obra do Nietzsche uma espécie de recuperação de Cristo dos cristãos? Talvez. A gente está falando de delírio histórico mundial, de a que serve uma imagem, de que a que serve um mito, a que serve uma história, para que modos de vida? Um modo de vida esquizo, libertador, singular, produtor de diferenças ou paranoico, fundamentalista? E dizem que, sobretudo, os psiquiatras não têm ideia sobre isso. E por que teriam? Eu acho que eles estão criticando aqui uma concepção do delírio, digamos assim, como algo. Primeiro, uma crítica mais tosca seria do delírio como algo sem sentido. Porque há, gente, pessoas que ainda acreditam que o delírio não tem sentido nenhum. O delírio é algo puramente do acaso, pelo como se reúne, né? Um pensamento equivocado, um pensamento tolo, um pensamento que não pensa. Em seguida, eles estão criticando aqueles que pensam que o delírio é familiar. O delírio advém apenas da estrutura das relações familiares, das relações parentais. O que eles estão dizendo é que a psiquiatria teria ignorado até então essa dimensão política, coletiva, histórico-mundial do delírio. Agora, se você vê, por exemplo, os desenhos dos esquizofrênicos, tem registros de desenhos de muitos esquizofrênicos no Museu de Imagens do Inconsciente, né? Aquele museu que trabalhou a Nise da Silveira. Ela trabalhou no hospital, né, no hospital psiquiátrico, do qual foi criado a partir dele o Museu de Imagens do Inconsciente, esse inventário dessas imagens. As imagens que a gente vê ali são históricos mundiais, são delírios religiosos, são delírios políticos. Então, por que até então se ignora? Por que a psicanálise ignorou e reduziu tudo isso à questão familiar, à questão do pai? Deus é o pai, o chefe é o pai, o animal é o pai. Então, para o Deleuze e Guattari, eles falam dos psiquiatras, mas mesmo também os psicanalistas não dariam a devida dignidade extrapessoal, política e coletiva do delírio. Eles dizem que tanto o capitalismo como o socialismo estão dilacerados entre o significante despótico que adoram e a figura esquizofrênica que os arrasta. Vejam que é uma crítica aqui simultânea ao capitalismo e ao socialismo. Os dois estariam presos entre o significante despótico que adoram, na forma do partido, do aparelho de Estado,
do mercado, sei lá, e por outro lado a figura esquizofrênica que os arrasta. Então, assim como há uma descodificação e uma desterritorialização do desejo no capitalismo, há também no socialismo. E é a parte afirmativa, é a parte singular, é a parte que interessa ao Deleuze-Guattari e que me parece que se refere, por exemplo, a essa potência dos movimentos sociais. Esse desejo esquizofrênico, esse desejo de novas condições, de novas modalidades de existência. E aí eles dizem que então tem o direito de manter duas conclusões precedentes. Por um lado, o Estado moderno forma um corte com relação ao Estado despótico. Por que ele forma um corte? Porque há um devir imanente do Estado moderno. Ele passa a funcionar não mais remetido a uma exterioridade transcendente. Deus, né, como o pai lá do déspota. Mas é um devir imanente, né, uma descodificação de fluxos. Uma axiomática que vem substituir os códigos e sobrecodificações. Então, há uma diferença do Estado moderno com relação ao Estado despótico. Há todo o processo de descodificação e desterritorialização. Mas, por outro lado, eles dizem que sempre houve um só Estado. E o Urstat, que tem essa formação despótica asiática como um modelo maior, o corte, né, por excelência, implica que o Estado moderno só pode funcionar ressuscitando esse modelo do Estado. Então, o capitalismo está cindido, digamos assim como o socialismo, entre, de um lado, descodificação e desterritorialização, liberação do desejo, e do outro, retomada do Estado, retomada desse Estado despótico, que implica uma autoridade absoluta, uma autoridade central, implica o um que governa a multiplicidade. Eles terminam aqui com dizendo: o chefe da polícia do ditador local do Valier chamava-se Désir. E eles leem aqui embaixo. Ou melhor, o tradutor escreve aqui embaixo. Georges Lamazière, primeiro tradutor do antiético no Brasil, anota o seguinte: trocadilho com desejo. É que Emmanuel Ambroise, dito Désir, foi chefe da polícia secreta de Jean-Claude Duvalier, dito Baby Doc, nascido em 1951, ditador do Haiti entre 71 e 86. Posição que herdou do seu pai, François Duvalier, dito Papa Doc. Então, o filho do ditador, o chefe da polícia do ditador local, chamava-se Désir. O que eles estão querendo dizer aqui, por meio de um sarcasmo, né, de uma ironia, é que o desejo de polícia, a autoridade da polícia, o desejo fascista, também é desejo. Eles estão querendo dizer que o polo paranoico, aqui, das máquinas, da máquina capitalista, mas também do nosso desejo, é ainda desejo. Eles estão repetindo aqui algo que disse o Reich, quando disse assim: eles desejaram fascismo. Os nazistas desejaram, os alemães desejaram fascismo. Eles estão querendo dizer aqui que quando alguém deseja o fascismo, o totalitarismo, não é um caso de ser enganado, não é um caso de um engano a partir de uma ideologia, por exemplo. É um modo do desejo, é uma modalidade própria do desejo, é uma tendência, desejo de poder, desejo de exercer o poder sobre o outro. Então, tem pessoas em que predomina isso, predomina esse modo de existência. É aquilo que na tipologia do Nietzsche é o escravo. É aquele que, mesmo sendo senhor,
numa dinâmica social, ele tem um espírito de escravo, tem um espírito servil, tem um espírito digamos assim, baixo, Sujeição. de sujeição, né? De sujeição, tanto de se sujeitar quanto de sujeitar o outro. O Nietzsche fala do baixo, né? Do escravo, do baixo, mas é uma tipologia nietzschiana que poderia ser, enfim, contestado também, né? A partir de um discurso aí militante. Mas me parece que tem o seu valor, assim, a tipologia nietzschiana, né? O escravo aqui não é o escravo do ponto de vista histórico. O escravo aqui é aquele que é escravo das paixões, aquele que não tem autodomínio, aquele que então se mantém presa das forças reativas, se mantém sob o domínio do outro, e confunde o nobre com o bom. São os bons, né? Ele critica esses que se dizem os bons, os justos. Que aqueles que dizem os bons, os justos, são aqueles que querem obrigar os outros a serem como eles. Querem obrigar pela força. Eles sabem que é melhor. Eles têm o conhecimento, têm as tábuas da lei. Sempre desconfiem daquelas pessoas que dizem ter a verdade absoluta, que se dizem ser boas, que dizem ser justas, que dizem saber o que é melhor para você, ter a verdade sobre você, querem te convencer e te cooptar para um movimento religioso, para um movimento político. Nietzsche vai mais longe, faz a crítica da piedade, né? A crítica da compaixão, que tudo isso envolveria, no fundo, um fingimento, né? Um fingimento de bondade para se apropriar da força do outro, para diminuir o outro, para escravizar o outro. Aí que ele exaltava essa força ativa, essa força de criação de novos valores. Mas parece que não há uma orientação originária do desejo, né? Não há essa diferença entre o bem e o mal, em algum momento se perderia o bem pelo mal. Mas o desejo, ele tem tendência. O desejo, por um lado, ele quer se derramar, ele quer surfar nas ondas do caos, e por outro lado, o desejo quer um lugar fixo, uma casa, uma autoconservação, um eu que perdure. E essa autoconservação orgânica do corpo, de si, da identidade, ela é a raiz do fascismo. Já dizia o Lacan, né? O Freud, o eu é um lugar de desconhecimento. Esse desejo de autoconservar a forma, a aparência, a identidade, é o que implica que você vai querer forçar a sua identidade sobre os outros também. É o que implica que você não vai aceitar aquilo que quer morrer, que quer destruir, para que uma nova vida advenha. Então é sempre uma questão, o que em nós quer morrer para que se produza uma nova diferença? O que em nós que parece autopersistência
e que é, na verdade, uma autoconservação de um veneno em nós, de algo que só nos destrói. De um lado, nos atravessa uma força inorgânica, né? O Freud já chamava plasma germinal quase imortal, que é uma lava, que é a produção da singularidade, que é a criação constante da vida na nossa vida. E, por outro lado, tem essa armadura egóica, né? Essas formas que querem interromper esse fluxo de lava. Para interromper esse fluxo de lava, precisam, digamos assim, propagar a identidade. Precisam propagar o modo certo, o modo justo, o modo bom de ser. Ao afirmar nesse nível, digamos, a singularidade, a diferença, as psicoanálises se opõem a qualquer totalitarismo, né? Qualquer generalização, qualquer monopólio, a qualquer ideal, qualquer valor dos valores. Se há um valor dos valores na esquizoanálise, se há uma matéria básica da história mundial, é a intensidade. É esse desejo descodificado. Agora, o que vai ser feito de desejo descodificado? Que intensidade é essa? Que fluxo é esse? Aí vão todas as mais variadas circunstâncias, né? Condições, contextos, misturas. Mas a matéria do real, as matérias quentes do real para o Deleuze e Guattari são as intensidades. É isso que a gente emite e recebe, né? E é isso que circuita o tempo todo entre os corpos. Bom, gente, eu vou finalizando aqui por hoje. Se alguém ainda tiver alguma questão, algumas questões aí para colocar. Na semana que vem, a gente retoma, então, na página 346, que é a recapitulação das três grandes máquinas sociais. Então, a gente vai recapitular as três grandes máquinas, já falamos bastante disso, e vamos seguir também no outro subcapítulo chamado Édipo, finalmente. Vamos falar aí como que o Édipo surge na sociedade capitalista. Esse mês eu não consegui, porque eu estive bem ocupado, assim, fui para Curitiba, depois fui para São Paulo, então eu não consegui trazer outros estudos, né, com outros autores, mas no mês que vem, em setembro, eu pretendo retomar aquele projeto paralelo, né, que também nos dá outras direções aqui. E eu estou pensando, eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que eu vou falar um pouco sobre o sonho animista, principalmente a partir do texto do livro da Hannah Limuja chamado O Desejo dos Outros. Se alguém aí tiver a vontade de comprar esse livro, não tiver e quiser, acho que eu vou trabalhar ele em setembro ou no mais tardar em outubro. E aí a gente vai seguindo aqui no Antiédipo também. Mais questões, gente? João, eu só queria dizer que essa questão das massas que desejam o fascismo, a submissão, é de fato que lá aquele teórico lá, esqueci o nome dele, do O corporal, Reich. o Reich, afirmou, isso é real, mas isso é construído socialmente também, né, no tempo. O Brasil, por exemplo, o Brasil sempre teve essa tendência de fascista nos nossos governos, né? De tortura. É uma característica que consolidou para Valina no regime de 64, né? A própria questão eu fiz formação inicial em esquizoanálise com Fugante. Tem uma coisa que o Fugante afirmava que para mim calou muito profundo e eu vejo que é isso.
o Estado, ele está sempre a serviço do capital. Seja mesmo nos países ditos socialistas, né? Que hoje, principalmente porque essa questão do capitalismo tá impregnada, né? Junto com, não tem como fugir da questão da produção, de gerar riqueza, de gerar condições de vida em qualquer regime, né? Mas o Brasil, por exemplo, eu venho de uma família que eram latifundiários e eles vieram de Portugal e uma parte da minha família e tinham escravos. A minha mãe e toda aquela coisa assim, aquela ideologia, família, essa coisa bem estratificada, né? Então a minha mãe, ela me chamou muita atenção hoje ela já é falecida. Ela falou assim para mim. Eu trabalhava e eu tinha que abrir o portão, eu morava, né? E ela falou assim: ah, por que você não arruma um negrinho para abrir o portão para você? Porque ela não diria que ela era racista, mas estava impregnado dentro da subjetividade dela que as pessoas de cor, né, os negros, os pretos, eram para servir, tá? Essa supremacia, esse, esse alto valor de quem sempre tinha dinheiro, tinha uma posição diferenciada, né, de ver o outro. A própria questão da Casa Grande e Senzala é um exemplo bem evidente, né? Então, isso tudo vai. E daí eu vejo, assim, isso aí eu aprendi também. Eu frequentei um centro espírita uma época, conheci um pouco a doutrina espírita bem a fundo, e eles colocam assim, que a ignorância gera basicamente todos os males. E o que é ignorância? A ignorância é falta de exercer o pensamento, né? É ficar só naquela coisa ali do senso comum, como o Spinoza coloca, né? E não fazer esse esforço. Agora, esse esforço de pensar também não vem de graça, e nunca se tem interesse que as massas vão, né, pela a própria educação, a própria escola, para formatar, né? Então, nesse sentido que eu digo, que essas a própria questão hoje dessas crenças, da busca do ser humano por algo transcendental, vem de um isolamento tal, que, né, das péssimas condições de vida, ou então de uma ilusão nessa coisa de uma força maior, tal, né, de não ter coragem, não ter sustentação para pisar na terra como ela é, de lidar com o real, né? Então, só queria colocar nesse sentido. Eu sinto que realmente é isso, é construído, né? É construído, é socialmente, É, culturalmente. eu acho que nessa análise das máquinas sociais, o Deleuze e o Guattari estão pensando como foi construída essas máquinas e os valores ao longo das máquinas mesmo. Eu acho que tem isso, sabe, Júlia? Mas para a gente pensar o desejo nessas duas tendências, paranoica e esquizofrênica, é como se a gente precisasse pensar um tempo sem história, sabe? Porque a gente está pensando aqui as tendências puras. Elas se encarnam em determinadas maneiras e misturas em cada contexto, em cada época, em cada lugar. Mas para entender as tendências mesmo, a gente tem que compreender que há um desejo baixo e um desejo alto. Há um desejo que deseja baixeza, que para o Deleuze e Guattari não é uma questão de não saber, não é uma questão de ignorância. É um desejo por si mesmo baixo. Sabe? Uma espécie De Sina, já de veio assim, eu não sei se de sina, mas de tendência mesmo, de algo originário ao desejo. O desejo pode desejar algo alto, criador, ou algo apegado, algo servil, autoritário. E isso está em todo mundo. Eu entendo o exemplo que você traz, familiar, e o que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte: é como se a estrutura colonial ela desse suporte para que se exercesse desejos baixos, mas esses desejos estão em nós mesmo se a estrutura não for colonial.
Uhum. Digamos assim, são coisas que a gente topa ou não, entra ou não. Tem vezes que a gente está tão imiscuído no tempo, numa história, que a gente não consegue nem notar o que a gente faz, mas é um desejo baixo, é um desejo de poder se exercendo. Hum, E agora, digamos, nos últimos tempos, a gente também tem as condições de pensamento de fazer maior crítica a isso. E também de avaliar esses desejos baixos segundo outras produções de subjetividade. Mas vão surgir outros desejos baixos, porque isso também é inerente ao desejo, sabe? hum, Esse servilismo, esse autoritarismo. Então, para o Deleuze-Guattari, com essa tendência paranoica num campo de indeterminação com a tendência esquizofrênica, esse desejo baixo, servil e autoritário é tão originário quanto o desejo criador. A tristeza que produz essas paixões tristes é tão originária quanto a alegria. Tanto que o estado primitivo, o Staat, ele age na sua maior grandeza, na má grandeza, digamos assim, no estado asiático. É ali que há um déspota mais absoluto, que detém mais o poder sobre mais pessoas, um poder mais abrangente. Mas o Staat, na verdade, ele já tá, ele já é possível no estado, na máquina primitiva. Ele é a sombra por detrás de todo o estado, de toda a máquina primitiva. Então, esse desejo por um estado, esse desejo por uma autoridade, esse desejo servil, esse desejo baixo, ele está lá, digamos assim, na aurora da história. Eu diria que ele já está num tempo sem história, como uma tendência do desejo. Mas, evidentemente, para a gente fazer uma análise localizada, contextual, uma análise clínica, por exemplo, a gente contextualiza, a gente especifica, a gente singulariza. Mas é necessário a gente fazer esse corte originário e essencial entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, o desejo de poder e o desejo de potência. A questão também seria pensar o quanto cada cultura favorece, né, a paranoia ou a esquizofrenia. Em que medidas favorece, por quais costumes, porque os costumes também podem favorecer mais um lado autoritário e o servil, ou por outro, costumes que podem favorecer a esquizofrenia, apesar disso parecer um paradoxo, né? Eu não duvido de que hajam culturas que favorecem mais a força ativa, ainda que elas precisem de costumes, de tabus. Então, eu posso dizer que essas duas tendências, que seria, digamos, equivalente a essa da morte, digamos, vamos pensar no que o Jung coloca como a sombra, né? Que todos nós temos, a questão de algo sombrio que nós não conhecemos e que tem que, enfim, podemos acessar isso e usar, porque a energia também está ali, né? Mas eu posso dizer, então, que essas duas tendências são imanentes à realidade. Esse tanto do desejo submisso, servil, e desse desejo mais para potência. O desejo que quer dominar, que quer poder, que quer. E o desejo que quer a intensidade enquanto criação, enquanto. Né? Seriam Uhum. duas. Estão aí, dentro da gente. Achei interessante hoje esse conceito de. Essa colocação sua de que ficou muito concreto, assim, que tudo isso. Carregamos tudo isso. Eu carrego tudo isso, né? A gente se experimenta, a gente se descobre e vê que é isso aí. Porque de repente podia dar um certo orgulho, assim, no sentido, não, mas eu sou esclarecida, e não é bem assim, né? Sou esclarecida em termos, né? Dependendo do contexto A gente não sabe, por exemplo, teve aquele filme lá, sei lá, daquele escritor lá que fez o filme sobre a cegueira, né? Como é que poderia ser
a convivência nossa num caos total, em que as pessoas não teriam comida e etc, etc, né? Então aí a gente pode mais ou menos ver assim a dimensão do que é o humano, né? Que está Uhum. aí. Valeu, foi bem instigante, bem esclarecedor. E que surge nesse caso, eu acho que você está falando do ensaio sobre a cegueira, né? Que surge, digamos assim, também do desejo, das máquinas desejantes, porque o que que gera aqueles comportamentos violentos, cruéis, a princípio? É a fome, é a privação em lugares fechados, né? É toda uma situação traumática. Então, assim, o sofrimento, a tristeza, o trauma também alimentam essa tendência do desejo, essa tendência paranoica, autoritária, servil. E E o aí desejo confirma isso que também você falou. E aí é, confirma isso que você falou do Deleuze e Guattari sobre a necessidade. Vamos pensar em termos de necessidade de vida, de sobrevivência. À medida que isso é perdido, né? Aí entra nessa coisa mais violenta, mais destrutiva, né? Não sei. eu acho que esse é um exemplo extremo, sabe? Mas isso se dá em torno da autoconservação, né? Então, por causa da fome, as pessoas, enfim, começam a agir com crueldade. Eu não acho que é só por causa da fome, né? Tem uma série de questões. É a ausência de uma ordem, né, externa. As pessoas, digamos assim, se voltariam para uma ordem interna autoritária. Mas se trata disso, desse combate o tempo todo. E como que em situações traumáticas é muito mais difícil agir, digamos assim, se aliando, se compondo com os outros. A tendência é a autoconservação, é a gente querer destruir o outro para sobreviver. Então, essa é uma tendência paranoica do desejo, mas digamos assim que para o Deleuze-Guattari, ela, enquanto uma tendência de morte, ela é tão originária ali quanto a tendência de vida. De certa forma, as máquinas sociais, elas se alimentam dessa tendência, né, da paranoia, da aglutinação, da formação de uma ordem. Já na organização do desejo, né, já querendo serializar, homogeneizar, monopolizar o desejo. Mas, assim, me parece que a vida do Guattari também foi uma prova de que os coletivos, as multiplicidades, elas também podem ser ativas e éticas, porque ele vivia criando grupos atentos aos mecanismos para garantir, ou melhor, para garantir não, porque nunca tem garantia, mas para tentar experimentar uma maior transversalidade do desejo, uma maior transdisciplinaridade nas relações, um maior nomadismo das posições ocupadas. Então, ele estudava e experimentava isso, mecanismos grupais para uma maior transversalidade, para uma maior esquizofrenia, para uma maior composição ativa das pessoas no grupo. E chamou, eu acho que seguindo lá o Sartre, esses grupos de grupos sujeitos, em oposição aos grupos sujeitados, né? Onde prevaleceria a paranoia. Bom, gente, mas acho que é isso hoje. Finalizando e retomamos semana que vem. Grato aí pelas questões, pelas participações de vocês, pela escuta. Boa semana.